palavra e em seguida vamos apresentar os pedidos. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Levante a sua mão, você que está aqui conosco no templo, você que nos acompanha pela internet, todos juntos vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, apresentamos a Ti cada pedido de oração, pedidos da família do irmão Valdir, pedidos da família da irmã Deuseli. Oramos pela irmã Terezinha de Fátima e a sua família, que está de luto pela perca da mãe. Ó Deus, também apresentamos a Ti a família da Sara, a família do Robinho, o Raimundo e a sua família, o João Francisco que está na UTI, a pastora Luísa que está à espera de um milagre. Oramos por todas as pessoas enfermas, para que o Senhor venha curar no hospital, na Santa Casa, na Unimed, no CEAM, faça zerar o número de casos e o número de óbitos diante desta pandemia. Senhor, o Teu poder é maior. Cura os enfermos. Oramos pelos profissionais da saúde. Está aqui o nosso irmão Eduardo, que batalha na linha de frente de combate a esta pandemia. Abençoa ele, a esposa Suelen. E nós oramos por todos os profissionais da saúde, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Pode se assentar, meu querido irmão e minha querida irmã. Eu quero vos falar nesse momento, com a ajuda do Espírito Santo, sobre a promessa do avivamento, baseado nesse texto que nós acabamos de ler, Joel 2, 28 e 29. O livro do profeta Joel foi escrito cerca de 835 anos antes de Cristo, e tem como tema o grande e terrível dia do Senhor. Joel é um livro bem pequenininho, 3 capítulos apenas, e esse profeta se enquadra na classe chamada de profetas menores. Mas eu quero me ater ao texto. Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Deus tomou a boca do profeta Abacuque e ele disse essas palavras. É interessante que no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, Pedro, ele toma as palavras do profeta Joel, no capítulo 2 de Atos, nos versículos 17 e 18, e diz mais ou menos a mesma coisa, com pequenos detalhes de mudança. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito eu derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Joel, cujo nome significa o Senhor é Deus, podemos chamá-lo de o profeta do avivamento. Foi ele que profetizou o derramar do Espírito, foi ele que profetizou a descida do Espírito Santo. E lá em Atos, no capítulo 2, bem comentado aqui pela cooperadora Michele, Pedro confirma e recebe então a promessa que havia sido proferida muitos anos antes. Veja bem, meus irmãos, quando Deus faz uma promessa, Ele é fiel para cumprir. E hoje nós estamos buscando avivamento. E eu quero meditar com você nesse texto e fazê-lo entender algumas questões. Observe comigo, Joel 2, 28. E há de ser que depois, o texto de Atos diz que, e nos últimos dias, Joel menciona depois desses dias, Pedro já diz, nos últimos dias. Isso significa um período de tempo profético. Os últimos dias que Pedro fala em Atos, esse depois, e acontecerá que depois, é o mesmo período, um período profético, o período
em que se cumpriria a promessa. E eis que depois, e eis que nos últimos dias, diz Deus, é o período que compreende desde a primeira vinda de Jesus, o nascimento de Cristo, seu ministério terreno, a sua morte, a sua ressurreição e a segunda vinda de Cristo. Então nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo esse tempo de avivamento. Joel diz: e há de ser que depois, não era no tempo dele, não era naquele momento, 830 anos antes de Cristo, não. Seria um tempo futuro, seria um momento profético. E quando acontece lá em Pentecostes, pouquinho tempo depois da ressurreição de Jesus, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, então cerca de 860 anos depois que Joel havia profetizado, cumpre-se a promessa. Mas ali é o início, aquela descida do Espírito é o início. Os últimos dias começa ali, e os últimos dias vai até a volta de Jesus. Nós estamos dentro desse tempo. E se para o tempo da igreja de Atos já era últimos dias, imagine para nós hoje, quando já se passaram cerca de 2000 anos além. Nós estamos muito mais perto ainda do fim. Nós estamos vivendo os últimos dias. Então essa promessa é para mim, essa promessa é para você. Quantos querem o avivamento? Quantos querem o Espírito Santo? Levante a tua mão e receba. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel diz isso: derramarei o espírito. Veja bem o que diz o texto: eu derramarei o espírito. Joel está profetizando ali a plenitude. Ele está dizendo: eu vou derramar o meu espírito, eu vou derramar a minha glória, eu vou derramar o meu poder. Mas observe comigo Atos 2:17, muda a palavra. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito. Uma parte, não cumpriu tudo ainda. Joel fala: eu derramarei o meu espírito, a plenitude. Pedro diz, após o Pentecoste, o que aconteceu aqui foi o que Joel profetizou: eu derramarei do. Então ali foi uma parte. Tem mais para mim, tem mais para você. A plenitude vai acontecer no fim. Eu creio que nós somos esse povo que vai receber a plenitude nos tempos do fim, nos tempos da tribulação, nos tempos do aperto, nos tempos da crise, nos tempos da angústia. Será derramado o espírito de graça, o espírito de súplica, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo quer encher você. É promessa, a promessa total está para se cumprir. Oh glória! Em terceiro lugar, voltando para Joel: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Oh glória! A descida do Espírito Santo é acompanhada de sinais. A descida do Espírito Santo é acompanhada dos dons. Não há como negar. O Espírito Santo, ele vem com poder. O Espírito Santo enche a igreja de autoridade. A doença cai por terra, o demônio vai embora, os crentes são cheios, a glória de Deus se manifesta. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Dons espirituais para todos os homens, para todas as mulheres. É só abrir o coração e buscar. Atos é a igreja modelo, e nós vemos nela o derramar do Espírito. Nós vemos profetas, nós vemos línguas estranhas, nós vemos cura divina, nós vemos ressurreição de mortos, nós vemos as filhas de Filipe, que eram profetisas, nós vemos homens profetizando, nós vemos mulheres profetizando. É o filho, é a filha, é o pai, é a mãe. O Espírito Santo não faz acepção. Se você abrir o coração, você vai receber. E a profecia é para edificar, é para exortar, é para consolar. O texto de 1 Coríntios 14 vai dizer que quando há uma profecia e um indouto entra na igreja, são manifestos os desígnios do seu coração, e ele se converte e ele declara que Jesus é o Senhor.
Então a igreja precisa dos dons, a igreja precisa de profecia. Em Provérbios está escrito que não havendo profecia, o povo se corrompe. Busque os dons, busque o avivamento, busque o poder. É para mim, é para você, é para nós nesta última hora. E eu continuo. Em quarto lugar, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Não há idade, é para todos. Deus usa o pequeno, Deus usa o grande, Deus usa o novo, Deus usa o velho. Deus usa o teólogo, Deus usa um indouto. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, para a glória do nome dEle. Eu gosto do Salmo 92, que diz assim, a partir do versículo 12, acompanhe comigo. Salmo 92, do 12 até o 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Levante a mão direita e diga glória. Levanta a mão esquerda, diga aleluia. Levanta as duas e dá uma rajada de língua estranha. Tiribi canta lá, machuri canta lá, manaia. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Para Deus não tem idade, meu irmão. Para Deus não tem idade. Na velhice ainda darão frutos. Eu vivo num paradoxo. Quero viver e quero ter vida longa na presença de Deus. Agora, se for para me desviar do evangelho, se for para causar escândalo à obra, se for para servir de tropeço para alguém, eu quero ir agora. Quero morrer crente. Não importa que esteja ainda novo. Agora, se for para viver, é que viva para Deus, é que viva para Jesus. Como Paulo disse, não sei o que faço, dos dois lados eu estou em aperto. Eu desejo subir, estar com Cristo, eu quero partir porque isso é melhor. Mas se for para mim ficar na carne e der fruto, viver e der fruto, não sei qual que eu vou escolher. Meu irmão, minha irmã, vamos dar fruto na obra de Deus. Receba o avivamento, seja adolescente, seja jovem, seja adulto, seja idoso. Deus conta com você. O Espírito Santo quer te renovar, o Espírito Santo quer te encher. Lamassuri canta, lamachuri anda, lamanaia. Caleb, com 80 anos, reivindicou uma promessa de Deus para a vida dele quando ele tinha 40 anos. E ele diz algo que é forte. As minhas forças são as mesmas de quando eu tinha 40 anos. E eu quero tomar posse da minha bênção. Não deixa a idade desanimar você. Eu fico admirando o diácono Benedito Freire, 82 anos, passou por essa pandemia, não teve um resfriado, não teve uma gripe, não faltou nenhum culto, até no online ele via. Meus irmãos, é o poder de Deus na vida dele. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua igreja. Os jovens terão visões, é o quinto ponto. É o encerramento do versículo 28. Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Deus quer te dar visão espiritual. Deus quer mostrar para você a glória dele. Deus quer mostrar o sobrenatural. Nós precisamos de algo novo. Nós precisamos de algo especial. E Deus te trouxe aqui para te tocar. Nós precisamos de milagre, nós precisamos de cura, nós precisamos de poder, nós precisamos da manifestação da glória. Você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Veio doente, tem que sair curado. Veio cheio, tem que sair transbordando. Meu irmão, minha irmã, levanta sua mão. Tenha uma visão da glória de Deus. Os jovens terão visões. E em sexto lugar, o profeta repete, mas concluindo, ele diz o seguinte, no versículo 29, também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias eu derramarei o meu espírito. Deus derrama sobre o servo, sobre a serva, sobre o patrão, sobre o empregado. Não tem classe social. Eu já vi empresário cheio do Espírito Santo dançar no Espírito, falar em língua, pôr o rosto no chão. Eu já vi gente, irmão, que não tem estudo nenhum, dançar no Espírito, falar em língua, pôr o rosto no chão também. Para Deus não tem esse negócio. Não tem classe social, não tem idade, não tem faixa etária. A promessa é para todos, servos e servas. E o profeta diz novamente, profetizarão.
Se você olhar para o contexto de Paulo, em 1 Coríntios 12, 13 e 14, você vai entender acerca dos dons que devem ser usados com amor. Mas você verá ele falando para nós buscarmos principalmente o dom de profetizar, porque a profecia edifica a igreja. Nós não podemos nos perder ao meio do tempo. Nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Nós precisamos buscar esse avivamento. Nós não podemos perder a raiz. Como foi falado aqui nesta noite, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar à prática das primeiras obras. Desde cedo, irmão, esse é o tema nosso. O presbítero Carlos pregou aos obreiros e falou uma palavra poderosa. O pastor Lucas pregou no culto das 9h30 e ele falou de Atos. Devemos buscar a palavra, devemos orar, devemos testemunhar. Meus irmãos, minhas irmãs, é isso que nós precisamos, avivamento. Labachuri me canta lamachere anda lamaia. Como que é gostoso ver o pastor Lucas com conhecimento, com base bíblica, com teologia, mas cheio do poder de Deus, falando em língua, e quando Deus toma ele fica até vermelho, a voz muda, Deus toma. Oh meu irmão, coisa linda, coisa boa é ver Deus usando você. Não vão perder essa alegria, não vão perder essa simplicidade, irmãos. Podemos até falar bonito, mas não vão perder a essência. Orabadaga sub canta lamachuri anda lamanaia. Avivamento, olha a promessa. Eis que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias eu derramarei do meu espírito. E eu quero concluir com duas lições importantes que nós não podemos esquecer jamais. A promessa é para todos nós. Diga comigo, a promessa é para nós. Não caia no conto de pregadores da internet dizendo que o avivamento morreu. Não morreu. Não caia na onda de pregadores dizendo que cessou, que foi só para aquele tempo. Não, a Bíblia é clara. Atos 2:39, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. A promessa é para nós, aleluia. A promessa é para mim, a promessa é para você. Busque esse fogo, busque esta unção. A gente precisa sonhar com Deus, a gente precisa falar em mistério, a gente precisa receber profecia, entregar profecia, falar em língua, chorar no culto. Receba o avivamento. Nós precisamos expulsar demônio, nós precisamos ungir com óleo, curar os enfermos. Isso é bíblico, a promessa é para nós. Que coisa linda, hoje de manhã eu já tinha impetrado a bênção apostólica e o Senhor me paralisou. E eu disse aos irmãos no primeiro culto: peraí, irmão, peraí, eu quero fazer um apelo. Tem alguém para Jesus, tem alguém para reconciliar. E eu insisti: tem alguém, tem alguém, tem alguém. Quando vê lá atrás o nosso querido diácono Sebastião, que há algum tempo está afastado do caminho do Senhor, homem que foi pioneiro dessa igreja, construtor desse templo, ele levantou a mão dele, ele veio à frente chorando, ele pediu perdão para a igreja, ele foi renovado pelo Espírito Santo. Eu creio na promessa do avivamento. A promessa é para nós, a promessa é para nós. E eu encerro dizendo que nós precisamos acreditar na manifestação do poder de Deus. Tem profetada? Tem, mas a profetada não anula a profecia verdadeira. Ainda tem homem de Deus na face dessa terra, ainda tem profeta de Deus, ainda tem 7.000 que não se dobrou diante de Baal. Tem uns revelamentos por aí, tem mesmo, irmão, tem umas revelação furada, mas tem revelação verdadeira, tem revelação que é em cima. Eu sou fruto de uma palavra profética. Deus disse para mim ainda jovenzinho, com 16 anos: tu serás um pastor, tu terás um rebanho, tu vai pregar minha palavra. Olha eu aqui, a promessa se cumpriu. Deus é fiel, tem profeta de Deus, tem revelação de Deus, tem milagre de Deus, tem sobrenatural de Deus. Se você olhar hoje no grupo Família Renovada, a publicação da tarde foi de testemunhos. Eu até tive que segurar, porque chegou tanto testemunho de cura, tanto testemunho de libertação, que eu tive que dividir em duas partes. Deus ainda faz milagres. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, Atos 2, do 1 ao 4.
Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, veemente, encheu toda a casa em que estava sentado. Oh glória, oh glória, oh glória. Vai encher essa casa, vai encher essa casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Levanta a mão para o céu, fecha os teus olhos e comece a dizer glória a Deus e aleluia. Vai dizendo aleluia, vai dizendo glória a Deus. Mistura glória com aleluia, mistura aleluia com glória. Fala em línguas estranhas. Receba o avivamento, receba o poder de Deus para orar mais, para jejuar mais, para ler mais a Bíblia, para ser mais crente, para ser mais santo, para ser mais fiel, para andar na presença do Senhor, para vencer as batalhas, para dar bom testemunho, para morar no céu, para dizer não à carne, para dizer não ao mundo, para dizer não ao diabo. Receba o poder do Espírito. Comece a falar em línguas agora. Seja tomado pela glória. Tenha visão do céu, revelação do alto. Profecia vem sobre você agora em nome de Jesus.